Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9, todas as segundas-feiras. Você acompanha aí nossas redes sociais, nossas novidades, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditados podcast, e também tem o Instagram das rádios aqui da universidade, @rádios, no plural, UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin, @Gdalcin, mas no meu perfil você vai ver uma miscelânea de coisas. Então, mas a gente republica também algumas novidades institucionais. Conhece também o nosso espaço cultural da editora da UFSM? Junto do Arco, nós temos um espaço que é próprio para reservas. Então, você entra com seu login e senha no portal do servidor e lá é possível fazer a reserva de um espaço que é um mini auditório, com cerca de 20 lugares, para a sua apresentação, para uma reunião, para um lançamento, para uma discussão, de repente, sobre um grupo de livros ou alguma coisa relacionada a cinema. Entre, verifique nossa agenda, claro, é um espaço gratuito. Também temos, agora estamos em agosto, começamos agosto, hoje é o retorno às aulas da universidade. Sejam todos muito bem-vindos, os estudantes que vêm de tão longe, sejam muito bem-vindos e acompanhem. É legal acompanhar aqui as rádios da universidade. Às vezes a família está em casa, é bom saber o que está acontecendo com a gurizada aqui na universidade. Sejam todos muito bem-vindos à audiência também que se aproxima da gente. E temos agora para o dia 22 de agosto, mais ali na segunda quinzena, a Feira do Livro de Santa Maria. Ano passado, infelizmente, em virtude das chuvas, que assolaram todo o Rio Grande do Sul, nós tivemos aí uma reprogramação da Feira do Livro, que sempre acontecia em maio. E durante 49 anos, ela aconteceu em maio por ser o mês do aniversário da cidade. Mas aí com as chuvas, até porque nossos amigos livreiros nem tinham como chegar em Santa Maria, em virtude de todo o isolamento que aconteceu, pontes caíram, enfim. A nossa prefeitura, que estava reformando lindamente a nossa praça, teve que parar com a reforma, em virtude das chuvas, mas conseguimos realocar para agosto do ano passado. Então, a Feira do Livro, a 50ª Feira do Livro, 51ª, na verdade, o ano passado. E agora, esse ano, vamos fazer em agosto de novo, talvez porque é um período em que já tem menos chuva, é um período que as pessoas já estão saindo mais de casa. Para quem lida com livro, lida com papel, sabe que a umidade é um problema. Então, deu certo essa adequação para fazer a feira em agosto. Então, visitem a nossa feira, a nossa barraca lá na Feira do Livro da UFSM, ou melhor, de Santa Maria, a barraca da UFSM. Nós vamos estar com vários lançamentos e anote na sua agenda, 3 de setembro, 16 horas, no toldo dos lançamentos, aquela área da Palote, nós vamos estar lá com os nossos lançamentos todos que vão estar já na agenda da prefeitura, no site da Feira do Livro. Você confere quem vai estar, vão fazer 2 sessões. Então, são tantos lançamentos, o que muito nos orgulha, uma às 16 e outra às 18h30. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre como a universidade acaba sendo reconhecida por pares. A gente já falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior, no episódio da semana passada, que a gente falou sobre o Prêmio Jabuti, na semana retrasada. E hoje o podcast está indo ao ar, A gente está aqui no rádio, mas nós temos o episódio que vai no formato podcast aos agregadores. E amanhã, que é dia 5 de agosto, nós temos a revelação dos premiados do Prêmio Jabuti Acadêmico. E nós estamos concorrendo, A Natália Drey Costa, com Os Sentidos do Trabalho Criativo. Estamos todos na torcida, temos inclusive colegas da editora que estão lá já chegando para ter essa revelação. Amanhã o grande prêmio vai ser transmitido. Então, boa sorte para a gente aqui, o FSM, boa sorte para a editora e boa sorte para a Natália, que está sendo a nossa
homenageada da vez, né? E hoje nós estamos com a Rafaela Bertagnoli e a Laura Pacheco, que são estudantes aqui da instituição das Relações Públicas e que vão nos contar um pouquinho, até para fazer para fazer esse momento, né, de boas-vindas, aí tanta gente que está chegando. Hoje nós temos 2 acadêmicas, né, que foram vencedoras na Expocom, que acontece, é um evento, é um subevento dentro da Interconsul, mas a gente vai explicar tudo o que são essas siglas, né, esses eventos, porque elas foram premiadas com projetos aqui da instituição, né, na categoria de Planejamento Estratégico em Relações Públicas. Então, vou começar aqui, vamos em ordem alfabética? Vamos começar com a Laura? Laura, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui, né, representando principalmente, eu acho que o curso de Relações Públicas e também trazer o nome, né, principalmente, e o prêmio da Expocom. E a Expocom é uma competição dentro da Interconsul, que é um evento, né, um congresso de comunicação aqui com todos os estados da região sul aqui do país. Então, foi agora que aconteceu em Chapecó, né, essa edição em 2025. Então, a gente conseguiu ganhar esse prêmio. E foi muito significativo. Claro, eu acho que é importante, né, tão jovens as duas aqui ainda na graduação, né, e esse reconhecimento por pessoas da área que são, enfim, estão lá como jurados, enfim, são profissionais já de mais história, né, dentro da área. Mas conta um pouco, então, da pequenina Laura, né? Eu sempre converso aqui com o pessoal. Quando é que num primeiro momento, que eu acredito que não faz tanto tempo assim, né? Que tu olhou para essa coisa da comunicação e pensou que isso seria algo legal para pesquisar, legal para trabalhar com isso, assim, levar para a vida, fazer uma graduação e até, né, mais especificamente a própria questão das relações públicas, porque dentro da comunicação aqui, quer dizer, não só da UFSM, mas de todas as instituições, tem essa peculiaridade, que tu vai para o curso da comunicação, mas lá dentro ele se ramifica, né? Como é que se deu essa escolha na tua vida? Sim, eu acho muito engraçado isso até na minha trajetória acadêmica, porque eu fui uma daquelas alunas que entra na graduação sem saber muito bem o que está cursando e o que queria também, né? Então, eu passei meu ensino médio sem saber muito bem o que eu ia fazer, né? O que eu queria cursar. E eu fiquei uns anos no cursinho sem saber também muito bem qual rumo seguir, até que eu conheci os cursos de comunicação social aqui da UFSM e conheci o curso de relações públicas aqui da UFSM. E conheceu como? Pelo Descubra UFSM. Que é excelente. Acho sempre ótimo quando fala, porque muito ele serve para isso, né? E foi até um ano que não teve o Descubra presencial e teve os vídeos pelo site. Então, eu olhei todos os vídeos possíveis do site no YouTube e eu ficava assim... Foi na pandemia, então. Exato. E foi um momento que eu tava me descobrindo muito, sabe? Então, eu associei muito o curso com a minha personalidade. Então, eu entrei na faculdade e pensei assim, nossa, eu acho que tem tudo a ver comigo. E ao longo do curso que eu fui realmente descobrindo, nossa, realmente eu acho que eu me encontrei no que eu tô fazendo. Porque eu sempre me senti, assim, desde pequena, muito comunicativa, eu sempre me relacionei muito fácil com as pessoas. Então, agora, né, na profissão, eu consigo ver realmente que eu acertei em cheio. Isso é muito, muito satisfatório também, né? Claro, e dentro dessas opções todas, né, alguém que se encontra, embora a gente saiba que a realidade profissional às vezes é muito diferente. A gente tem um ambiente super otimizado dentro da instituição, onde é tudo com bastante tempo, é tudo muito feito para dar certo, para prosperar. E às vezes as agruras do mercado de trabalho, a gente brinca que a pessoa toma um choque de realidade, né? Faz parte também. Exato. Né? Mas esses momentos de interação, os estágios, a gente já falou aqui sobre outros projetos, até que o Rafael Paiva, que estaria aqui hoje, infelizmente não pôde participar, mas ele já esteve aqui em outros momentos falando sobre o projeto, a disciplina, né? Como esse primeiro momento de uma interação realmente mais profissional, né?
Fala aí, Rafaela. Não, eu queria fazer um comentário, porque quando tu... Já se apresenta, então vamos... Eu sou a Rafaela Bertagnoli, eu sou colega da Laura e do Rafa. Eu estou no 5º semestre de Relações Públicas e eu estava junto na realização desse trabalho que foi premiado esse ano no Expo Consul. Eu queria fazer um comentário, por favor, relacionando com o que tu disse sobre o choque de realidade que dá quando a gente vai para o mercado de trabalho. E, inclusive, este trabalho que nos levou a ganhar o Expo Consul, a concorrer e vencer, foi um trabalho de uma disciplina de planejamento estratégico de relações públicas, e foi muito legal porque uma colega nossa que realizou o trabalho com a gente, hoje ela já se formou, ela mora em São Paulo, hoje ela é formada em jornalismo, e ela que nos abriu as portas para o nosso objeto de pesquisa, que foi o jornal Sechá, que é um jornal que fala sobre cannabis medicinal. Então, ela nos abriu essas portas e ela tinha o contato com o diretor de comunicação do jornal Sechá. Então, a proposta foi que nós fizéssemos esse planejamento de comunicação e tivéssemos contato com ele, e em troca desse contato, nós mandaríamos esse projeto para eles pudessem utilizar e serviria de currículo para a gente. Claro, e é implementado, né? É um projeto real. Então, foi um projeto muito legal, porque nos fez ter um pouco de contato com uma espécie de cliente, por mais que não seja realmente um trabalho que foi pago, um cliente propriamente dito, a gente tinha prazos, a gente tinha reuniões. Então, além de ser um trabalho que foi muito engrandecedor academicamente para nós, ele foi muito importante porque foi nosso primeiro contato realmente com um cliente em potencial, com o mercado de trabalho, com prazos que iam além da UFSM, entendeu? Então, foi uma experiência muito legal. E, de forma geral, embora... tu usou o termo aí, né, ele não estivesse pagando, mas ele não deixa de ser um cliente. Sim, porque a exato, postura profissional de vocês, ela precisa acontecer da mesma forma, tal qual se fosse, né? A gente tem aqui na instituição várias oportunidades em que, né, os próprios estágios, os cursos permitem essas interações e é sempre muito interessante ver como esse colocar-se do estudante nesse ambiente profissional, às vezes é a busca por uma coisa muito idealizada, porque dentro do curso as coisas são sendo colocadas na forma de disciplinas, etapas, uma coisinha de cada vez, e aquela complexidade de um projeto, em que a pessoa vai ter que lidar tudo ao mesmo tempo agora, ela vai ver isso só na hora de lidar com a questão profissional mesmo. Então pode ser um pouquinho assustador, mas eu acho até porque eu me lembro de quando eu estive nesse papel, né? É muito estimulante. Sim, eu acho que é desafiador, mas é um desafio muito legal, porque tu vê toda aquela idealização ganhando vida, indo para o mercado e as pessoas lidando com aquele produto cultural, vamos dizer assim, que foi planejado, né? Foi gestado. Sim. E daí tu vê ele realmente chegando no público, que é aquilo que a gente faz, né? A gente produz um material que é para chegar em alguém, né? E ver as nossas ideias serem respaldadas e serem aceitas, e a gente... Como graduandos, eu pelo menos tenho essa insegurança de pensar, meu Deus, eu ainda não sei nada, a gente não tava nem na metade da graduação. O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, meu Deus, essa pessoa vai ler isso e ela vai colocar em prática na empresa dela, eu tenho 8 anos, o que eu tô fazendo aqui? Então, ver as nossas ideias serem respaldadas e realmente serem utilizadas e abrirem portas para outras pessoas, porque esse contato fez com que essa nossa colega que eu mencionei conseguisse um emprego. Hoje ela mora em São Paulo e trabalha no Jornal Sechá. Sim. Então, que legal. Então, foi muito, como tu disse, estimulante e mostrar pra gente que a gente é realmente capaz e que, às vezes, parece que o que a gente aprende na graduação, até a gente colocar em prática, a gente não sabe se a gente vai realmente conseguir criar relações com aquilo e adaptar isso para um contexto em específico. Então, é bom ver o quanto as coisas estão guardadinhas na nossa cabeça e a gente consegue se apropriar disso, Nem uma caixinha de ferramentas, vai exato. saber usar a ferramenta na hora certa. Exato. Que legal. Mas, Rafa, conta pra gente também, assim como a Laura contou, como é que ela se descobriu, se encontrou, como é que foi a tua caminhada até chegar nas relações públicas? Assim como a Laura, eu também sempre tive muita dúvida do que eu queria fazer, porque eu queria fazer muitas coisas. Até hoje tem muitos cursos que eu ainda super faria e eu não sabia pra onde ir. Eu acho que isso tem muito a ver com as humanas, né? Sim, A muito. gente gosta de tudo. Exatamente. Até hoje eu já fiz mestrado, já fiz doutorado e eu continuo pensando, nossa, como tem graduações que eu queria, queria fazer. Exatamente. E aí eu não sabia pra qual lado ir. E assim como a Laura, eu também fiz cursinho justamente porque eu tava fazendo o Enem sem saber pra que rumo levar. Enfim, a gente até se conheceu no cursinho. E aí eu sempre tinha colocado na minha cabeça entre psicologia e jornalismo. E estudei bastante. Só que
psicologia, principalmente, era um curso que tinha um ponto de corte muito alto. E eu pensava, meu Deus, e se eu não passar, eu preciso pensar num plano B. Isso ainda estudando, né? E aí eu comecei a me aprofundar em outros cursos da comunicação, da Facus especificamente. E fui atrás das relações públicas. Eu tenho uma prima que é egressa daqui e conversei bastante com ela. E durante meu processo de estudo, as relações públicas começaram a crescer muito, ocupar muito espaço na minha mente. E eu comecei a realmente cogitar não como um plano B, mas como um plano A, sabe? Que legal. Então foi realmente pesquisando e entrando em contato com egressos. Eu entrei em contato com pessoas que pudessem me ajudar a escolher, sabe? Porque quando a gente pesquisa, todos os cursos são muito legais. Então eu queria ter uma ideia assim, pessoal do que era. E também sempre me identifiquei muito com a comunicação. Tanto que eu, primeiramente, pensava em jornalismo, que é o curso mais conhecido do que relações públicas, né? Mas foi assim, foi pesquisando. Eu ia para o viés da comunicação e fui me adentrando mais nesse mundo. E conheci as relações públicas e hoje eu sou muito feliz por ter feito essa escolha. No Que final, legal. eu nem coloquei psicologia, eu coloquei direto relações públicas. Que bom, né? Eu acho que é muito importante a gente ter também essas pessoas a quem recorrer. E fazendo mais uma vez aqui uma menção ao Descubra. Exato. Eu, 20 e tantos anos atrás, né, não era o Descubra, a gente chamava de Feira das Profissões. Sim. Mas também foi a forma como eu descobri. Porque nós tínhamos... enfim, ó, hoje em dia tem redes sociais, até outras coisas que as pessoas podem ler e podem pesquisar de outras instituições, o acesso é mais fácil. Nós recebíamos no colégio, quem estava no 2º e 3º ano, que fazia a seleção seriada, na época eu fiz o PEIS, né, que Sim. agora voltou, nós recebíamos um livreto, uma revista legal, bonita, assim, bem diagramada, que era dada uma para cada aluno, para a gente levar para casa, ler sobre os cursos. Cada curso tinha uma pessoa que tinha escrito um egresso, que tinha sido Legal. convidado a escrever. E eu li todos os cursos, porque eu pensava assim, eu gosto das humanas, eu gosto da parte da comunicação, mas tantas outras coisas que eu nunca entrei em contato. Então, como é que eu vou saber se eu gosto mesmo só Exato. disso? Né? E daí eu comecei a ler todos os cursos. Eu fui desde o Alartes, arquitetura e tal. No desenho industrial foi onde eu me encontrei, circulei, marquei. Mas eu fico pensando, se eu tivesse me encantado na zootecnia, porque ainda assim eu li tudo, eu ia ter me decidido só lá no Z, né? A ordem alfabética dos cursos. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que dos cursos ali de comunicação social, relações públicas, ninguém sabe o que é ainda. Muitas pessoas me perguntam, mas o que é isso? O que tu faz? E tem produção editorial, e eu acho que os mais conhecidos são publicidade, propaganda, jornalismo, e ainda existe muito esse mito e o desconhecimento realmente da nossa profissão. E eu acredito que o Descubra vem ainda mais com a importância de explicar realmente os cursos cada vez mais, principalmente esses que ficam meio no limbo do esquecimento, vamos dizer assim, mas que estão cada vez crescendo mais, que nem a Rafa comentou anteriormente, e cada vez mais importantes também, né? E se não fosse pelo Descubra, por exemplo, eu não teria me encontrado na minha profissão, que é de suma importância, né? De todas ali da comunicação, tanto quanto o jornalismo, quanto a publicidade. E, enfim, eu acho que o Descubra é sensacional. E aí vocês, claro... existe essa cultura da ida em eventos, né? Sim. E é onde a gente encontra os nossos pares, é onde a gente tem a oportunidade de discutir os temas que são mais relevantes. Na comunicação, as coisas têm acontecido cada vez com mais agilidade, com mais rapidez. Então, não que as outras áreas não tenham que estar sempre atualizadas, mas eu acho que tem algumas assim que saltam aos olhos, assim, saltam à frente, né? Sim. E a Intercom, que é o evento nacional, né, tem as suas regionalidades. E no caso aqui, o que aconteceu foi a Intercom Sul, né, que aconteceu em Santa Catarina. A Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é a principal entidade científica, né, brasileira, dedicada à pesquisa, ao ensino e à extensão da área da comunicação, e daí engloba tudo, né? Jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV, cinema, né? Mídias digitais e o que mais for de áreas afins, né? E ela é uma instituição super tradicional, ela é de 1977, e daí vem promovendo sempre o avanço dos estudos da comunicação no Brasil, fazendo essas regionais que selecionam, é uma espécie de funil, né? Exato. Vamos dizer Exato. assim, É bem assim.
para que sejam elencados os temas que vão compor aí o evento nacional, Isso. né? E, claro, levando não só eventos científicos, né, dos trabalhos acadêmicos, mas também tem minicursos, tem mesas temáticas, né? Como é que foi? Começamos aí pela Laura e daí vocês vão interagindo também com a Rafa. Como é que foi para vocês participar desses eventos, e mais especificamente nesse momento agora da Interconsul, que aconteceu em junho, né? Julho. Julho? Uhum, Julho. início de Então julho. tá bem. Isso. Foi muito especial, porque foi nosso primeiro congresso, nossa primeira viagem acadêmica e o nosso primeiro trabalho que a gente também submeteu a algum prêmio, alguma coisa. Então, a gente estava muito animado e foi grande número de colegas, amigos nossos. E a gente via também muito dos nossos veteranos, dos nossos conhecidos ali de relações públicas, da comunicação também, indo pro Intercom. Então, a gente pensava, nossa, vamos ter que submeter algum trabalho, vamos ter que fazer alguma coisa muito boa para ir pra Intercom, gente. Vamos ter que ir, vamos ter que estar indo, porque senão não vamos estar fazendo o curso direito. E a gente acabou fazendo esse planejamento que realmente ficou muito bom, né, na cadeira. E conversamos com a professora Regiane e submetemos, né, o planejamento. E a gente foi selecionado, né, para a Expocom. E além da Expocom, é também o congresso, né? Então, foi uma sensação muito boa, porque além do congresso, de tu estar ali fazendo um networking, Exato. e conhecendo novas pessoas. Lá a gente fez muitos amigos, se divertiu. A gente também apresentou o trabalho, então teve frio na barriga de apresentar o trabalho para várias outras pessoas. É um outro tipo de validação, Sim. né? Exato. E, nossa, foi assim uma sensação maravilhosa, porque além de tudo, de ser a nossa primeira experiência, a gente voltou com um prêmio para casa. O prêmio da Expocom, do planejamento estratégico. Foi assim enriquecedor, foi maravilhoso. Acho que é válido também trazer como é que vocês, aqui ainda, né, antes de viajar, pensaram, tanto conversando com a professora Regiane, que foi orientadora, fazendo, talvez olhando os outros eventos e concluindo que o trabalho de vocês tinha, sim, mérito, né? É um momento de decisão importante. Colocar isso para exibir em um outro nível, né? Extra-institucional. Lá tu vai competir com outras instituições, com outros colegas. Sim. Como é que se dá esse momento de decisão e até de amadurecimento da ideia? De ir chegando no passo a passo e dizer, não, mas o meu trabalho tem qualidade para concorrer, sim, sabe? Sim, eu acho que veio muito, primeiro, do respaldo que a gente teve da própria Seixá, quando a gente foi elogiada e realmente foi... E fazendo um parênteses aqui, um tema desafiador. Que Sim, vocês sim, foram... é um tema super Polêmico. 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 Contem, eu acho que isso é tema válido. super sensível. Até para quem nos escuta, os estudantes que estão chegando, virem que às vezes se apresenta um tema, uma oportunidade, se a pessoa fica muito tacanha, às vezes com medo, e agora, sabe? Mas eu Faz acho parte que foi, também, né? eu acho que foi isso que tornou o nosso trabalho legal, porque todos nós ali do nosso grupo, a gente tem muito um olhar político e social para as coisas, para os nossos assuntos, assim, eu acho que isso é muito importante em todas as áreas, na comunicação nem se fala, né? Então, eu acho que realmente essa coisa de não ter medo de abordar e de aprofundar e de tocar em assuntos que podem ser complicados. Claro, a gente fez isso com muita orientação dos nossos professores, com muita pesquisa e com muita... A gente fez várias reuniões com o pessoal da empresa, então a gente teve realmente muito material para se aprofundar e para pisar com segurança num assunto delicado que a gente estava pisando. Então, primeiramente, veio desse respaldo, dessa notoriedade que a gente recebeu da empresa, para quem a gente fez o planejamento, e depois com a apresentação para a professora, a nossa nota, que foi ótima, então isso foi tipo, nossa, realmente ficou legal. E a prof mesmo falou que é um trabalho que a gente poderia submeter, então a gente ficou com isso na cabeça, por a gente ter recebido essa afirmação, e também porque foi um trabalho que a gente gostou muito de fazer e que a gente ficou orgulhoso. Então, acho que em nenhum momento a gente duvidou dele. Eu acho que isso fez com que o processo fosse muito mais tranquilo, porque realmente, como a Laura falou, eu já tinha participado de outro congresso no ano passado, mas que não era propriamente de comunicação, era Fazendo Gênero na UFSC. Só que o trabalho que eu apresentei não foi concorrendo, foi apresentando só. Então, eu nunca tinha participado de um congresso para concorrer para algo.
Mas eu acho que o nosso trabalho, por a gente ter se dedicado tanto nele, por ter sido um trabalho tão gostoso de fazer, sabe? Era um tema que foi muito legal se aprofundar e muito legal estudar. Eu acho que isso tornou o processo de concorrer mais leve. Eu falava sempre pros meus pais, tipo... Eles estavam nervosos por mim. Eu falava, mãe, pai, se eu não ganhar, tá tudo bem. Foi, tipo, muito legal estar aqui. Porque a gente... Tu perguntou sobre a experiência de estar lá, né? Não só nos mini-cursos e nas palestras, ir na apresentação dos trabalhos dos outros graduandos, de outras categorias e de outras áreas, é muito legal, porque a gente consegue até, às vezes, referenciais para o nosso TCC, para pesquisas que a gente possa querer fazer, sabe? Então, são quase 70 categorias no Expocom. Nossa. São muitas categorias, então são muitos assuntos. E dentro de cada categoria tem trabalho sobre temas completamente diferentes e sobre contextos completamente diferentes. Então, a quantidade de coisas que tu pode aprender em 3 dias de congresso é, assim, bizarro. Uma experiência muito legal. É muita imersão, né? Exato, é muita imersão. E a pessoa vai, fica lá manhã, tarde, noite, eventualmente. Então, a cabeça começa a funcionar voltada para aquilo ali, né? Exato. E essas... A gente fala aqui muito, a gente usa eventualmente o termo transdisciplinaridade, né? Que é aquilo que, de repente, é algo que não tem diretamente a ver com o teu trabalho, mas é um tipo de fazer uma pesquisa, é um método, é alguma outra coisa que tu olha, não, mas eu poderia aplicar isso. Até um olhar que uma pessoa teve que tu não teria, uma perspectiva que tu não tinha pensado ainda. Porque a comunicação é muito conectada, é muito interdisciplinar em si, né? E dentro daí vocês conseguem fazer também essa, enfim, a audiência do que seriam os concorrentes de vocês, né? Como é que vocês conseguem perceber alguma coisa que foi talvez um diferencial mais determinante para que vocês fossem, o trabalho de vocês fosse escolhido como o premiado da ocasião? Acredito que não, porque a gente, no dia, né, tem todo um cronograma de apresentações e no dia das apresentações, o escolhido, né, o vencedor do prêmio, ele já tá escolhido. Então, no dia que a gente apresentou, a gente tava super nervosa. Apresentou só eu e a Rafa, porque só poderiam, como era um grupo de 5 pessoas, só poderiam apresentar só 2. E a gente tava super nervosas e tinha muita gente na sala, mais o avaliador. E... Se não é que nem o Oscar, assim, que rasga o papelzinho e sai, não. Vocês já chegam sabendo que foram... Mas a gente não sabia quem era. Sabia. A gente só ia saber no final que a gente já ganharia sabiam. o prêmio, mas eles já sabiam. Entendi. Então é que nem o Oscar, sim. Então, a avaliadora sabia. Então, eles já sabiam, o avaliador já legal. sabia que era o nosso trabalho. Então, eu acho que eles analisam minuciosamente, assim, o trabalho em si. E a avaliação não conta como a nota. A apresentação em si, né, no caso. Não conta como nota pro trabalho. Sim. Então, no dia que a gente... Não pode nada. No dia que a gente tava indo embora, que foi, assim, um chororô de despedidas... eu lembro que foi de manhã que a gente se reuniu todo mundo lá na faculdade, né, da Intercom. Tem todas as premiações de todas as categorias da Expocom. Então, tava todo mundo da UFSM reunido num canto só e o pessoal fica gritando e fazendo baderna. E a gente tava super nervoso e todo mundo reunido e aflito. E a gente tava tipo, se não der, não tem problema. Se não der, não tem problema. E foi a primeira categoria da Expocom. Planejamento Estratégico de Relações Públicas. E eu lembro da sensação até hoje, assim, que a gente tava sentadinho. E eu só lembro, assim, as primeiras letras no telão. R e A, que eu li, assim, de Rafa, que tava o nome da autora. E eu saí gritando, assim, e correndo naquele palco, naquele corredor, e gritando. E eu nem lembro de nada, assim, só de sair correndo e pulando naquele palco e agarrando o prêmio. Foi uma sensação maravilhosa. E temos ainda a perspectiva de mais premiações, então, porque se vocês foram as premiadas aqui na edição Interconsul, vocês também podem ser. Sim. Vocês vão representar na Intercom Nacional. Exato. É bem... Essa parte tá me dando medo, porque... tem várias outras faculdades. A UFSM é muito referência no curso de Relações Públicas, mas também tem outros de outras regiões que agora vão concorrer conosco, né? Tu falou sobre diferenciais que podem ter levado a gente a ganhar.
foi muito interessante. Eu não sei exatamente pensar no diferencial, mas eu acho que o nosso tema, por ser um tema disruptivo, político, disruptivo, eu acho que ajudou. Mas é muito interessante ver como, às vezes, detalhes são abordados de formas diferentes. Eu não sei se também pode ser a percepção que o estudante teve daquele conteúdo, mas trabalhos muito... Eu lembro que teve um trabalho que usou a análise SWOT como avaliação. E pra gente isso é uma métrica de diagnóstico. Então, eram muitas... Eu não sei se esses detalhes contam, mas até onde eu li, tipo, a análise SWOT é uma métrica de diagnóstico, entendeu? Então, tinham detalhezinhos, assim, que a gente ia percebendo. Eu não sei exatamente Um rigor dizer. metodológico, talvez. E eu acho que a gente tem... Eu observo a minha experiência de curso é professores que são muito cri-cris com o rigor metodológico, e eu adoro isso. No melhor dos sentidos. No melhor sentido possível. Então, eu acho que isso também foi um diferencial. Eu acho que isso é um diferencial do curso de Relações Públicas e acho que da UFSM como um todo. Eu acho que esse rigor metodológico acadêmico, de seguir tudo certinho, eu acho que foi um pró pra gente também. Com certeza. Eu acho importante fazer esse destaque, porque dentro daquilo que a gente pode pensar fora da caixa, né? Existem... Eu sou sempre muito a favor da inovação, né? Que isso fique bem claro. Mas, às vezes, não dá para inovar muito em muita coisa ao mesmo tempo. Quer dizer, tu tem que fazer uma escolha. Isso também faz parte de um rigor metodológico. Quer dizer, eu estou inovando num tema. Eu estou trazendo um tema que pode causar discussão. Então, eu tenho que, talvez, estar bem fincada com os meus pezinhos numa metodologia mais assegurada, porque se surgirem as questões que alguém pode levantar sobre validades de alguns resultados, eu tenho que mostrar bem direitinho de onde é que aquilo veio. Né? Principalmente num tema sensível, né? Um tema político, a gente tem que estar sempre... Teoricamente preparado, eu acredito. Exato, porque senão... aí aquilo ali pode, em alguma medida, né? Alguém querer invalidar todo um procedimento que foi realizado com seriedade, porque a pessoa está puxando de uma outra coisa, ou quis fazer uma metodologia diferente, um método diferente, né? Enfim. E uma das coisas que a Intercom como um todo, a Interconsul e por consequência a Intercom como um todo, ela, como ela é voltada para essas regionais, elas acabam sendo eventos preparatórios, né, para esse nacional, ela vai fortalecendo essas redes locais de pesquisa. Então, o que vocês mencionaram, né, quer fazer esse networking, às vezes o networking é a parte mais legal de um evento, porque principalmente quem quer ficar na área de pesquisa consegue conhecer outros grupos de pesquisa, outros professores e consegue fazer depois contatos que vão render mestrado, doutorado, né, outras relações acadêmicas, né, trabalhos junto, né, trabalhos em conjunto. E, claro, aí tem algumas questões regionais que talvez tenham sido levantadas e me chama a atenção, vocês daí fizeram sobre a Sechá, que é de São Paulo, né? Sim. Porque já tinha uma colega lá que pôde facilitar esse trânsito de informação, o que é sempre bom. Então, não deixa de ser também algo que é um networking, né? Sim, total. Né? Então, essas relações, esses acessos, eles são muito importantes e, claro, nos eventos eles acabam frutificando, né? Contem um pouco, já que a gente está trazendo, né, esse momento e esse referencial mesmo, né? Contem um pouco o que é a Sechat, que é SECHAT, né? Isso. Notícias sobre cânhamo industrial e cannabis medicinal. É um portal de notícias online. Eles têm eventos presenciais, mas o portal em si é online. E eles falam sobre cannabis medicinal no sentido da saúde, da educação e da indústria. Então, eles têm eventos e pautas editoriais sobre o mercado da cannabis medicinal, sobre avanços científicos da cannabis medicinal, sobre ganhos para a saúde da cannabis medicinal e bem como... pesquisa sobre no sentido da educação, né? Então, é um portal muito completo. Inclusive, recomendo todo mundo a entrar no Instagram, mas principalmente no site, que é muito, muito legal. Eles têm, inclusive, abas, tipo, para pacientes e para agentes da saúde. Eu tô navegando aqui, me chamou muito a atenção. É bem listas bem educativo, assim. Listas de doenças e de comorbidades que podem ser... identificadas e podem tratadas, ser beneficiadas, né? e tratadas com cannabis medicinal. Eles têm pautas que falam sobre veterinária, como os bichinhos podem ser tratados com isso. Então,
E eles têm várias campanhas, são muito legais também. Pode falar lá. É bem legal também o site, porque a gente consegue ter acesso aos nomes dos médicos que têm acesso aos tratamentos da cannabis medicinal, porque, querendo ou não, hoje em dia no Brasil ainda é um assunto polêmico, né? Que nem a gente estava comentando. E não são todos os médicos que prescrevem esse medicamento. E além de ser um medicamento caro, não é em todos os lugares que vão ter. E também tem o nome dos médicos aí e quais as doenças que podem ser tratadas. Então, é um site super completo, realmente. Inclusive, uma das campanhas... Desculpa. Não, eu tô vendo aqui que ele é muito atualizado e o fato de estar em um grande centro, como é São Paulo, também facilita como um hub, né? E eu tô vendo aqui que tem não apenas essas situações mais locais, mas eles permitem fazer aqui toda uma navegação com notícias do mundo inteiro. Sim, né? E eles proporcionam um curso que qualifica médicos para prescreverem cannabis medicinal. E isso tu pode fazer em qualquer parte do Brasil, se não me engano, ele é online. Então, te qualifica e te certifica para prescrever cannabis medicinal. Então, além de eles informarem e educarem sobre, eles incentivam e eles fazem e eles promovem uma democratização e um acesso, uma facilitação do acesso da cannabis medicinal. É uma plataforma bem confiável. E temos, claro, é inevitável, né, pensar que num grande centro mais pessoas, mais casos surgem, demandando às vezes, né, um tratamento mais alternativo, pela complexidade até dos casos, né? Normal, tem mais gente, com mais variabilidade de situações, e serve como um grande laboratório, né, que permite que aconteça essa triagem para que, imagina, lá na cidade do interior, ou alguém não vai ter um referencial, né, não vai ter nenhum histórico de pacientes, ou talvez até médicos devidamente qualificados para fazer uma prescrição. Então, acaba se tornando um referencial mesmo, né? Que bom que tem esse acesso todo online, né? Exatamente. E vocês fizeram um trabalho de relações públicas para esse site, para essa revista. Sim. Então, o nosso trabalho foi em questão de toda a comunicação da plataforma, né? Além de todo esse site que a gente analisou, a gente também analisou o Instagram deles, a identidade visual. Eles também têm um podcast no Spotify sobre a cannabis também, com convidados. Eles já entrevistaram o Henrique Fogaça. E a gente fez toda uma análise da comunicação deles, principalmente em questão das publicações que eles fazem no Instagram e como essas publicações podem alcançar mais pessoas, como que esse conteúdo, por ser um conteúdo sensível também, isso foi uma análise bem legal que a gente fez no nosso planejamento. Ele é banido pelo termos, Instagram. Né? Tem o shadow ban, que é quando tu busca ser chat no Instagram, não vai aparecer. Então, por se tratar de um conteúdo sensível, então a gente trouxe para eles também propostas para isso não acontecer dentro da plataforma deles, porque a gente até falava para as pessoas assim, a gente está fazendo um trabalho sobre a plataforma Chat. Daí a pessoa ia lá, procurava e não tava lá o Instagram. Gente. Então a gente fez toda essa análise comunicacional, né, para eles, e eles aderiram, que nem a Rafa comentou. Hoje em dia, a nossa colega que fez o trabalho com a gente apresentou para eles toda a proposta. Ela tá atuando como social media para eles hoje lá em São Paulo. Que legal, porque ela, em certa medida, vocês têm uma segurança de que tá sendo aplicado. Que está sendo e que aplicado, deu certo, né? Como a Laura estava falando, a gente primeiro entrou em contato fez essa reunião com eles para ver qual seria o objetivo deles com o planejamento estratégico. Sim. E aí, eles pontuaram 2 pontos principais, que eles usaram o termo furar a bolha, que eles, por ser muito nichado e muito em específico, porque não era só a cultura canábica, é cannabis medicinal. Inclusive, nas nossas reuniões, a gente até, um dos nossos colegas, não lembro quem foi, disse assim, por que vocês não falam sobre cultura canábica como um todo, então? Sei lá, falar sobre legalização da cannabis para uso recreativo, porque pode abranger mais pessoas. E eles são tão... Os valores deles são tão rigorosos e delimitados que eles disseram que eles não poderiam, porque inalar fumaça faz mal para a saúde. E eles querem focar na saúde.
Para não misturar as Pra não coisas, misturar né? as coisas. Então, era uma estratégia que eles poderiam estar usando para aumentar o alcance, mas a gente tem que sempre pensar no contexto da organização para que a gente está prestando serviço, né? Exato. Então, eles pontuaram isso de furar a bolha e eles também tinham mais alcance no Instagram e não conseguiam converter esse alcance pro site. Então, a gente teve que analisar o Instagram, ver o que estava acontecendo, analisar o site. A gente percebeu que, inclusive, por exemplo, as pautas postadas no Instagram, se tu lia a legenda, tava toda a notícia na legenda. Então, por que a pessoa iria entrar no site? Clicar, né? Clicar Fazer um outro pra caminho. ver o link pra, tipo, no Instagram, às vezes a gente gosta de ler o título. Nossa, esse assunto aqui me interessou. Vou lá ler a notícia. Ah, esse aqui nada a ver, não me interessa esse assunto. Passa. Só que acabava que isso não acontecia, porque aparecia ali na tua timeline, tu lia ela toda no Instagram, então o site acabava que era deixado de lado e é a plataforma mais completa deles, sabe? Então, a gente teve que analisar cantinho por cantinho pra ver o que estava fazendo com que esse alcance não chegasse, sabe? E essa própria questão do shadow ban, como é que vocês fazem para propor uma reversão? Porque isso é uma situação... Eu já acompanhei alguns casos, né? Que é? É uma forma, digamos assim, faz parte das métricas do Instagram e outras plataformas também usam, né? Esse termo é para dizer que um determinado perfil vai ficar num limbo por um tempo, às vezes um tempo maior, às vezes um tempo menor, até que ele possa... não, em alguma medida, né, muito entre aspas, não oferecer algum tipo de risco, seja lá qual é esse risco, porque é muito difícil de avaliar o que a plataforma entende como um risco por uma palavra que eles entendem que não é adequada. Então, isso tem tantas nuances, tantos tons de cinza, que é muito difícil para quem é o dono daquele perfil entender onde é que ele está errando, né? Afinal de contas, que palavra? Foi alguém que foi lá e clicou em denunciar? Né? Na maioria das vezes é isso que acontece. Sim. Mas pode ser coisas que o próprio algoritmo da plataforma identificou como algum tipo de inadequação e mandou para essa área de shadow ban, né? Sim. Como é que vocês fazem para identificar isso e, em alguma medida, tentar mitigar, reverter, né? Sim, isso é bem profundo, porque a gente entra daí naquela questão dos algoritmos do Instagram, que nem Que são um tu grande comentaste. segredo que ninguém sabe direito. Exato. Mas a gente apostou em estratégias para eles, principalmente para trazer pro Instagram o uso da palavra medicina canábica. Porque eles traziam muito jornal Sechat, mas não abordavam o que era, ou justamente falavam da cannabis, apenas cannabis. Então, a gente associou que o algoritmo realmente fez com que aquela mensagem se tornasse algo sensível e aplicasse o shadow ban na conta. Então, a gente, além dessa estratégia, a gente também pensou em comprar o verificado, que querendo ou Dá não... uma confiabilidade extra, né? É uma das coisas que ajuda na busca, que dá credibilidade. E também associar o nome, né, da medicina canábica. Mas é uma questão muito complicada, porque entra justamente nisso que tu falaste. A gente, então, como a Laura disse, sugeriu complementar o título, porque Sechá é uma deusa egípcia que se utilizava da medicina canábica, mas ninguém sabe disso. Então, se tu lê jornal Sechá, não necessariamente tu sabe do que se trata a plataforma, né? Então, colocar, quem sabe, jornal Sechá, como a Laura disse, medicina canábica. Mas a gente também usou plataformas, SEMrush, o nome de uma das plataformas que nós utilizamos, que detecta quais são palavras sensíveis, quais são palavras que, pelo contrário, engajam, quais são palavras que são seguras e não são, que tipo de publicação é melhor e não é. Então, a gente colocou no nosso documento dados que a gente conseguiu perceber com a ajuda dessa plataforma. Como é que é o nome da plataforma? É SEMrush, se não me engano. Porque... SEMrush. Porque é importante essa forma, né, como eles usaram, né? Queremos furar a bolha. Só que SEMrush com erro. Isso. Porque a gente não tem muito parâmetro, né? Quando uma pessoa... a sensação, eu imagino assim, né? Não sou empreendedora, mas de relatos que eu já ouvi, de a pessoa, eu me sinto trabalhando
fazendo as postagens, quer dizer, para nada, né? Sim. Parece que o meu público não cresce, eu não sei o que... A pergunta, né? A frase muito redundante é, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Sim. Né? Porque, na verdade, aquilo ali faz parte, né? Da cultura de marketing daquela pessoa, usar determinados termos que muitas vezes ela não sabe. Sim. Então, se tem uma plataforma que faz esse tipo de análise, já é, enfim, né? Não é nada seguro de que vai resolver, mas pelo menos é um caminho. São estratégias que a gente pode aderir. E como vocês trouxeram também, às vezes até criar uma palavra Exato. Nova. Porque é um termo... É um neologismo. É muito nichado. Então, às vezes, tem uma pessoa que, sei lá... e o meu pai sofre de Alzheimer. O que eu posso fazer? Tu sabe que medicina canábica ajuda. Mas tu vai lá e escreve no Google, medicina canábica Alzheimer. E eu acho Não que... necessariamente vai aparecer esse chá. E eu acho que são coisas que até nós usamos, eu, por exemplo, usamos no nosso dia a dia pra pesquisar coisas. Eu no Instagram, quando eu vou querer alguma coisa, por exemplo, eu quero uma nutricionista. Eu vou no Instagram e eu procuro nutricionista. Não procuro o nome de alguém ou alguma coisa. Sim, é muito mais amplo, né? Eu procuro a palavrinha e aparece justamente o nome da pessoa que ela coloca ali no títulozinho, vamos dizer. Então, eu acho que essa busca fica mais fácil quando a gente coloca literalmente o nicho e o conteúdo que aquela pessoa tem na conta. E aí gerar, por exemplo, né, o verificado, que daí é o que vai fazer com que a pessoa que está consultando a palavra se sinta mais atraída em clicar num perfil ou no outro pela questão da confiabilidade. Né? Exato. E dentro dessas perspectivas de vocês agora, setembro, me parece, que é o Intercom. Dia 1 ou dia 5. Vocês vão participar também, novamente? Sim, vamos. Tem bastante gente aqui da UFSM que vai ir, porque tem outros premiados também, né, em outras nós categorias. tivemos 5 premiados na UFSM, se eu não me engano, foram 5, né? Não sei, não sei se todos vão, sinceramente, a gente tem que se informar sobre isso. Que a gente não conhece todos, mas conhece alguns. Eu vou, o Rafa vai lá, acho que vai também, acho né? Que sim. Vamos fazer aí uma grande torcida, então, né, para a instituição. E alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham que seria importante destacar sobre o trabalho que vocês fizeram, eu acho que é uma coisa legal até para contar para as pessoas como é que funciona o grupo de pesquisa, né, que promove esses cases, na verdade, né, que vocês estão elaborando. E, enfim, grupo de pesquisa é uma coisa muito legal, que tem sempre gente saindo e gente entrando, né, e permite, por exemplo, essas interações como aconteceu aí com uma colega que é mais velha, que abre portas e que permite, né? Então, vocês também poderão abrir portas para outros, né? Sim. Esse trabalho ele não foi feito num grupo de pesquisa. Ele foi feito numa disciplina. Que essa nossa colega estava fazendo uma DCG. Mas que acaba funcionando meio parecido, né? Uma dinâmica meio parecida. A nossa... então, era o trabalho final da disciplina de Planejamento Estratégico de Relações Públicas, que é ministrada pela professora Rejane, que então foi a nossa orientadora. Então... a gente se dividia em grupos e nós tínhamos que escolher algum case para trabalhar e se aprofundar. Poderia ser, sei lá, Balduco, ou poderia ser uma empresa local, sabe? Poderia ser o Google ou a Polifeira. Então, a gente, com o contato da Natália, escolheu o Jornal Seixá. E eu acho que é o momento mais legal do curso de realmente botar na prática, realmente, toda a teoria que tu vem aprendendo, né? Tu bota... Nossa, eu lembro na época que a gente tava fazendo o trabalho que a gente enlouqueceu. A gente brigava entre nós, assim, e descabelava os cabelos, porque foi realmente muito bom de fazer, mas dá trabalho. E os caminhos, eu acho que tudo é muito discutido, porque todo mundo tava muito dedicado em fazer. E assim, ficou, modéstia à parte, mas o trabalho ficou perfeito. Cada palavra ficou perfeita, porque a gente se dedicou muito, mas assim, foi literalmente cada palavra pensada e revisada, e literalmente, assim, a teoria também foi revisada e lida 1000 vezes, e a prof falava assim, não, tem que mudar aquilo, daí a gente ia lá, lia de novo, mudava. Então, foi legal também essa troca entre os colegas, né? Por mais que a gente tenha se descabelado, e no final do semestre a gente tava
desmaiado, mas valeu a pena, até porque agora voltamos com um prêmio para casa. Eu acho que todas as agruras fazem parte, né? Sim. Se ao fim e ao cabo se chegou numa conclusão, num formato de apresentação, é porque todos concordaram, apesar de qualquer coisa. E quer dizer que a gente estava muito apaixonado pelo tema, tava todo mundo com suas convicções e queria muito que desse certo, né? Fora o tempo também, né? Era o trabalho final de semestre, então tinha mais zilhões de trabalhos e aí fica aquele caos de fim de semestre. Mas, de forma geral, foi uma experiência muito legal escrever sobre esse tema. E os referenciais que a professora nos sugeriu, principalmente para que a gente pudesse inscrever no Intercom, porque a gente tinha um referencial teórico, mas para inscrever o trabalho, para submeter ele, ela nos sugeriu colocar mais, principalmente na parte das avaliações, das estratégias e avaliações, que a gente fez bem relacionado a esses subtópicos. Estratégia 1, avaliação 1. Estratégia 2, avaliação 2. Tipo, todas as nossas estratégias tinham métricas específicas. Vocês já puderam mostrar com pré-resultados. Exato, então. isso. Então, ela queria que nós aprofundássemos ainda mais os nossos referenciais para respaldar essas estratégias e garantir que os resultados que a gente estava colocando nas métricas de avaliação iam ser aqueles mesmos, sabe? Então, imagina, a gente tinha umas 6 estratégias e cada uma delas teve um referencial diferente. Aí ela nos recomendava uns textos e eu ficava, meu Deus, esse texto eu vou ter que ler 200 páginas para pegar algo que relacione com isso. Sim. Mas não, a comunicação é tão ampla e é tão maravilhosa que a gente não sabe o quanto a gente pode aproveitar de teoria para falar sobre os assuntos, sabe? O quanto a comunicação consegue, sem querer, entrar em tudo. Então, era um texto que eu pensava, meu Deus, tipo, nada a ver. E aí, tinha tudo a ver. Não, acredito que eu vou ter que ler 200 páginas para transformar isso em um parágrafo no Mas meu no final trabalho. valia a pena. Eu pensava, nossa, parece que esse cara escreveu esse texto para essa estratégia. Mas não, eu poderia usar ela para zilhões de outras mais. Porque é isso que eu gosto muito da comunicação, como a gente, sem querer, aborda tantos assuntos, sabe? Que legal, Com Gurias. profundidade. Que legal mesmo. Parabéns. Vamos torcer, então, que em setembro a gente tenha aí mais Amém. um ou mais outros prêmios também, né? Obrigada. E muito obrigada por tirarem aí um pouquinho do seu primeiro dia de retorno às atividades da UFSM para estar aqui com a gente. Obrigada, Laura. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada, Rafa. Foi um prazer, é o melhor primeiro dia de aula possível. Que bom estar aqui. Que tenhamos aí um beijo pro Rafael Paiva, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, mas foi quem também foi premiado, né? E foi mais ou menos, foi quem motivou essa pauta, na verdade, né? Ele não pôde estar aqui, mas foi ele que é nosso bolsista da editora, já fizemos referência a ele em um outro episódio também, que ele esteve aqui conversando com a gente, e festejamos por ele, né, na editora, quando soubemos da premiação, e, claro, desse orgulho de termos mais premiados ainda, né? Sim. Então, parabéns também à professora Regiane e ao curso de Relações Públicas por estarem aí nesse momento importante. E para você que nos acompanha, siga aí nos acompanhando nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria_e_grife_UFSM, @ineditadospodcast e as rádios aqui da UFSM, @radios_UFSM. E acompanhe também, agora nós vamos ter vários lançamentos, estamos já organizando nossos cards, nossas notícias, para que você fique de olho nos nossos lançamentos que vamos ter daí à tarde de autógrafos na Feira do Livro, no dia 13 de setembro, a partir das 16 horas. Meu nome é Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.